contar para vocês aqui um pouco da história de Donuts. No próximo slide aí veremos um senhor sentado em um trator. Esse é o Frank Donaldson. O Frank, ele era um mecânico de tratores e trabalhava em fazendas no interior dos Estados Unidos. E ele se deparava com muitos problemas de quebra de motor. E em 1915, ele criou o primeiro filtro de ar para motores de equipamentos. Então, daí a fundação de Donaldson. No próximo slide, veremos alguns números a respeito de Donaldson. Como já disse anteriormente, no próximo ano a Donaldson completará 110 anos de fundação. Hoje, nossa organização ao redor do mundo fatura mais em torno de 3,5 bilhões de dólares, são mais de 13 mil funcionários, são 55 plantas e 21 centros de distribuições ao redor do planeta. No ano passado, foram investidos em pesquisa e desenvolvimento mais de 90 milhões de dólares para descobrimento de novas tecnologias, soluções de filtragem. E hoje atuamos em diversos mercados. No próximo slide, veremos como é a distribuição da Donaldson no mundo. A Donaldson é uma empresa americana que tem sede nos Estados Unidos, que compreende a região Estados Unidos e Canadá. Ainda temos a região Latam, que compreende México, América Central e América do Sul. EMEA, que compreende Europa, África e Oriente Médio. E a PAC, que compreende a Ásia e Oceania. Agora nós vamos ver, no próximo slide, veremos alguns mercados onde que a Donaldson atua. Nós todos que estamos fazendo essa apresentação aqui para vocês hoje, atuamos no MSA da Donaldson, que é Mobile Solution Aftermarket. E o foco do nosso trabalho está em motores, e segmentado nos mercados de mineração, transporte, construção e agricultura. Mas a Donaldson, como eu disse anteriormente, ela atua em diversos mercados, como industrial, que compreende petróleo, óleo e gás, indústria, energia, diversos outros, e ainda em life science, onde que a Donaldson tem investido bastante nesse segmento, que é bioprocessamento, alimentação, energia alternativa, que vai muito de encontro ao nosso propósito hoje, que é soluções de filtragens avançadas para um mundo mais limpo. É isso que a Donaldson acredita. Bom, pessoal, falando um pouco de Donaldson Brasil, como eu falei anteriormente, a atuação na Donaldson no Brasil, apesar de ser uma empresa centenária, no Brasil ainda é uma empresa jovem, com 18 anos. Nossa atuação no Brasil começou em 2006, com a abertura de um escritório de vendas. Em 2009, teve... Do nível de particulado que tem na operação, a gente consegue otimizar isso daí e fazer que o pré-filtro funcione corretamente, e com isso a gente consegue otimizar a vida do filtro. Alguns pré-filtros desse Danaclone chegam a ter eficiência de 95%, 97% de pré-separação. Então, 95% dos particulados maiores é eliminado pelas válvulas, né? Ele separa, é eliminado pelas válvulas e só o restante chega no elemento. E aí o elemento faz a filtragem e entrega um ar limpo para o motor. Aí, além disso daí, fazer uma boa manutenção, você tem atualizações de tecnologias. Inicialmente, esses filtros, eles vinham com essa tampa, essa cuba fechada. E aí tem uma primeira atualização, que é você inverter, né, trocar essa tampa fechada para uma que tem uma válvula, porém ela é uma válvula um pouco mais curta, então ele não tem muito espaço de armazenamento ali dessa poeira separada, né? E aí tem os avanços. O primeiro que aconteceu foi adicionar esse tubo de acrílico, que é, né, esse tubo transparente, para você aumentar esse espaço e você poder visualizar quando está com particulado ali, e se por acaso ele entupir, você vai lá e faz essa limpeza. E agora nós temos já uma nova geração, que é essa Trink Valve. Ela foi desenvolvida para o mercado de mineração da Austrália, né? Foi desenvolvido junto com algumas mineradoras lá. E qual que é a função dela? A gente consegue ver no próximo slide. É otimizar essa pré-separação, essa eliminação desse particulado. Por quê? Como a gente pode visualizar nessa imagem da direita, como o espaço é meio curto, que, né, é pequeno e tem muito particulado, muita poeira, às vezes ele acaba acumulando. Com essa válvula, como ele tem
ela é direta, ela não tem nenhum obstáculo, ela é uma válvula maior, tem um diâmetro maior, ela elimina essa poeira, né, mais facilmente, e com isso você consegue também otimizar a vida do filtro. E dando segmento nas atualizações, nós temos o Donaldson Blue. O Donaldson Blue para a parte de ar, né, o Donaldson Blue, em geral, é uma linha de filtros premium da Donaldson, que ele tem uma eficiência maior e uma capacidade maior, tá, para trazer mais resultados, né, mais proteção para o motor. E, em específico para a parte de ar, são os filtros de ar UltraWeb HD. Tá? O que é esse UltraWeb HD? É um meio filtrante com uma tecnologia de fibras finas, tá? Exclusivo para filtragem de ar. É um produto exclusivo Donaldson, né? É um item que foi patenteado, né? Esse meio filtrante é patenteado da Donaldson, desenvolvido por nós, tá? Ele traz maior proteção para o motor porque ele tem uma eficiência mais alta quando comparado a um elemento de celulose. E devido à tecnologia que contém nesse meio filtrante, você consegue ter uma vida maior para os filtros de ar, tá? E ele foi desenvolvido, o UltraWeb HD, para ambientes com extremas quantidades de poeira fina, que é o caso da mineração. E aí, quando nós fazemos o comparativo, como que funciona esse filtro? As partículas, elas se acumulam na superfície do meio filtrante, tá? A gente pode verificar aqui na imagem da esquerda, desculpa, que é o meio filtrante carregado sem vibração, né? Ele está estático, parado. Então, todo o particulado, ele se acumula nessa película, nessa camada superficial. E aí, quando é adicionada a vibração, porque o equipamento ele vibra ao longo da operação, quando ele está em movimentação, quando ele liga e desliga o motor do equipamento, ele aumenta a vazão, diminui, ele tem esse efeito que essa poeira, né, esse particulado que está nessa camada superficial, ela se desprende. E quando ela se desprende, ela demora mais para saturar o filtro, né, ele retarda essa saturação. No próximo slide, a gente tem um comparativo das eficiências. Então, assim, quando você pega o celulose, ele tem eficiência de 99,9%, é o meio filtrante padrão, mais utilizado no mercado, mais utilizado nos equipamentos. É um meio filtrante com base de celulose, tá? A gente consegue ver nessa imagem também ampliada que ele é umas fibras um pouco mais grossas. E aí você tem o UltraWeb, que seria a primeira geração desse Donaldson Blue. Tá? Ele é uma base de celulose, mas ele tem um substrato sintético de fibras finas. A gente consegue visualizar, né, essas fibras mais finas. Ele tem eficiência de 99,99%. E aí tem essa inovação, que é a UltraWeb HD, que também é uma base de celulose, mas o substrato dele sintético é de fibras ultra finas, que a gente consegue visualizar também nessa imagem e fazer o comparativo quando você vê, né, fibras mais grossas, fibras finas e fibras ultra finas. E isso que dá esse efeito dele retardar essa saturação. E o Ultra Web HD, ele tem eficiência de 99,999 e com isso ele consegue trazer mais proteção para o motor, tá? Mesmo ele tendo uma eficiência maior, ele demora mais para saturar. E aí nós temos um vídeo que a gente tem esse comparativo de como que funciona. Nessa imagem embaixo, ele aparece a camada de celulose, né, e a camada superficial em azul mais escuro, o contaminante chegando até ele. E nós temos a parte de celulose. O que acontece? Quando o contaminante está chegando no filtro, você pode ver no lado esquerdo, no meio filtrante de celulose, esse particulado, esse contaminante, ele impregna entre as fibras e com isso ele satura o filtro mais rapidamente, né? E quando você tem o ultraweb, por ele ter essa camada superficial, a maior parte do particulado ele fica retido nessa camada superficial. E aí, com uma vibração, como eu mencionei, ele vai se desprendendo e vai demorando para saturar. Pode soltar o vídeo, Diego. E aí, com isso, ele vai fazendo esse efeito. Agora vai aparecer uma imagem, né, igual eu tinha mostrado anteriormente. Ele fica essa superfície, ele demora mais para saturar e com isso você consegue ter um intervalo maior para troca. Tá? Pode avançar. E assim, esse meio filtrante, ele não foi lançado recentemente, tá? A versão 1 do UltraWeb, né, foi lançada há mais de 20 anos já. O UltraWeb HD já foi lançado há alguns anos e ao longo desses anos nós fomos fazendo testes nas minerações, né? Foram
sendo implementados esses elementos nas operações dessas minerações. E esse caso de sucesso é o mais emblemático que a gente tem aqui no Brasil, tá? Foi feita uma mineração lá em Itabira, em Minas, minério de ferro. Foi testado num caminhão 793F da Caterpillar. E lá nós conseguimos ter uma duração de 2 vezes em relação ao filtro convencional de celulose. Então ele dobrou esse intervalo de troca, né? Como ele dobrou esse intervalo de troca, nós tivemos uma economia de 45% com custo de elemento, tá? E por que que ele dobra o intervalo de troca, né? E a economia é de 45%? Porque esse filtro ele custa um pouco mais caro do que o filtro convencional. Só que ele não chega a custar o dobro. Então, mesmo você pagando ele mais caro, você consegue ter uma economia com gasto com elementos ao longo do ano, tá? Além disso, por ele ter dobrado o intervalo de troca, você tem uma otimização da operação, porque você diminui os tempos de paradas, você consegue fazer uma parada mais curta, né? Você traz redução de custo na manutenção preventiva, porque ele tem mais proteção, é um filtro mais eficiente, ele vai demorar mais para desgastar os componentes, então você consegue melhorar isso daí, aumenta a vida útil de basicamente todos os componentes que afetam o motor, né? E por ele ter essa eficiência mais alta também, a gente conseguiu deixar os níveis de sílica presente no óleo abaixo de 10 ppm. E isso é muito importante para a durabilidade e vida útil do motor, né? Você mantendo esse nível de sílica nos níveis, né, abaixo de 10 ppm, você consegue prolongar muito a vida do motor, né? E esse caso foi o mais emblemático aqui no Brasil, mas a gente tem outros casos que foram feitos, né, outros testes que a gente fez, né? Pode passar, Diego, por favor. Então nós temos outros, né, aqui no Brasil, uma mineração de ouro na Bahia, onde foi testado um caminhão 777. Tem uma mineração de ferro também, tanto em Minas, que foi testado um trator de esteira, o Caterpillar D10, tá? E uma perfuratriz MD6420. Em todos esses testes nós conseguimos dobrar o intervalo de troca, né? Os resultados são parecidos, são bem similares. Nós temos outros cases de sucesso na América Latina e em outras regiões. E aí eu venho até convidar vocês, se quiserem acessar, né, ter acesso a esses casos de sucesso, é só acessar esse QR Code que está aí no lado direito da tela. Lá você consegue ter acesso a todo esse conteúdo de cases de sucesso, essas informações, tá? Tanto dos casos que a gente fez aqui no Brasil, quanto de outras regiões, né? A gente tem caso que foi feito no Peru, no Chile, Colômbia, tem do México, tem um da África do Sul. Então, assim, é um filtro que já foi muito testado, muito consolidado, e a gente sempre vem fazendo, né, esse trabalho, porque o nosso intuito é sempre trazer benefícios para os usuários, né? Não é só vender filtro. Então, vamos fazer uma parceria, o que que a gente pode ajudar na otimização da operação, né? Pode avançar, Diego. E aí, em resumo, né, quais são os principais benefícios do Donaldson Blue, né? É o aumento da vida útil dos filtros, e aí, com isso, você consegue melhorar sua produtividade, porque você vai ter menos paradas, paradas mais rápidas, você tem mais eficiência, né, do elemento, então é uma proteção maior para o motor e seus componentes, e traz uma redução de custos operacionais, porque você vai fazer paradas mais rápidas ou diminuir o número de paradas, você vai precisar comprar menos filtro, então você tem um ganho na questão do gasto com o filtro ao longo do ano, você gera menos estoque de filtros, que ele dura mais, e consequentemente, como você consome menos filtro, você gera menos resíduo. E isso é um benefício, porque você vai ajudar o meio ambiente, né, na questão de geração de resíduo, e também o gerenciamento desse resíduo fica mais fácil, porque é uma quantidade menor. E aí a Donaldson também fez um estudo, pode avançar, Diego. No próximo slide a gente consegue ver, tem uma estimativa, assim, é, a maioria dos filtros de mineração desses equipamentos maiores, ele pesa em torno de 10 quilos. E 55% desse peso é o papel, né? É o meio filtrante. E aí, para você fazer esse filtro, né, a cada 182 filtros para mineração, né, isso pode variar de acordo com o tamanho do filtro, com o código, mas pegando uma média, a cada 182 filtros produzidos, você necessita de uma árvore para gerar essa celulose para fazer esse meio filtrante. E aí a gente fez um estudo levando em base uma frota em torno de 100 caminhões, tá, de 100 equipamentos no geral, em uma mineração. Você aplicando os filtros Blue nessa frota inteira, você consegue ter
uma redução de 32 árvores cortadas, né, ao longo de um ano, porque você vai consumir menos elementos. E um outro estudo que foi legal também é o quê? A questão da redução do estoque. Na maioria dos casos são filtros grandes, eles ocupam muito espaço, então você fazendo essa implementação nesse estudo, né, nesse caso que a gente pegou, você teria uma redução de 10 containers de 40 pés, né, o equivalente, né, o espaço que você reduz a 10 containers de 40 pés, então isso é muito bom para a operação, para você otimizar seu estoque, otimizar seu almoxarifado, né, ter menos materiais para você gerenciar. E aí, pegando esse caso emblemático, né, que a gente teve aqui no Brasil, a gente conseguiu dobrar esse intervalo de troca, nesse estudo, implementando somente nessa frota de caminhões, eles passariam de consumir, né, de 4.730 filtros no ano para um pouco mais de 2.300 filtros. E isso traria uma redução de 13 árvores que a gente evitaria de cortar para poder fazer filtros, né? Então, assim, por mais que pareça ser pouco ao longo de um ano, isso é em relação a somente uma frota, né, de uma mineração e de um ano. Quando você vê isso daí a longo prazo e você ampliando esse produto, né, para outras frotas, você consegue reduzir ainda mais essa questão da árvore, de ter que cortar mais árvore. Então, assim, é um benefício muito bom para a parte de sustentabilidade e a parte de ESG que está bem em alta agora, né? Então, todas as empresas focando nisso daí para trazer esses benefícios. Beleza? E aí agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo William, que ele vai falar um pouco mais da parte de Clean Solutions. Obrigado, pessoal. Olá pessoal, bom dia a todos. Agora nós vamos apresentar para vocês aí a nossa solução de filtragem a granel para diesel e lubrificantes, né, que nós chamamos de Clean Solutions, que basicamente é a solução de filtragem para postos de abastecimentos aí, tá? Bem, eu acho que vocês notaram aí nos slides anteriores, né, que a Donaldson investe muito forte em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, né? Esse é um pilar, é um DNA da empresa, né, que inclusive nos destaca aí no mercado. E um desses desenvolvimentos, uma dessas soluções, né, que a Donaldson desenvolveu no decorrer desse ano, foi justamente essa solução de filtragem aí, que tem, né, alto valor agregado, né, em tecnologia, apesar de ser uma construção simples, é um filtro de altíssima eficiência, né, que veio, inclusive, em cima de uma demanda, né, que nós começamos a observar no mercado, à medida que os motores foram evoluindo, né, foi tendo queixa dos clientes, dos próprios clientes, de que os filtros dos motores estavam saturando mais rápido, né, estava tendo uma perda de carga maior, isso afetando a operação e tudo mais. E depois de alguns estudos, né, foi concluído que a necessidade de filtragem ali no posto, ela era indispensável, né? E aí foi quando começou a surgir esses primeiros projetos aí dessa solução de filtragem, né? Para a gente entender um pouquinho melhor como foi toda essa transformação aí, no slide seguinte, nós temos aí meio que uma linha, né, das sequências, né, do que aconteceu, partindo lá das leis governamentais, né? O governo ele começou a pressionar os fabricantes de motor para melhorar os projetos, né, para diminuir níveis de emissões, e ao mesmo tempo o fabricante do motor, pela demanda de mercado, né, foi tendo que trabalhar esses projetos aí para diminuir a emissão e entregar maior performance, maior autonomia, né? E foi quando então começou a surgir os primeiros projetos de motor como rail, né, com um sistema de injeção eletrônica. E a partir disso, esses motores são muito mais sensíveis à contaminação, né? Foi quando começou o próprio usuário começou a sentir a necessidade de uma filtragem complementar ali no posto para garantir uma operação saudável, né? E junto com tudo isso veio a questão dos biocombustíveis, né? Hoje aqui no Brasil nós estamos com 14% de biocombustível, de biodiesel adicionado ao diesel. Nós sabemos que tudo isso tem um apelo ecológico muito importante, né? Acho que todos nós concordamos que isso é necessário, né? Reduzir as emissões. Porém, para a operação, ela é extremamente desafiadora, né? Porque ele carrega sedimentos, né, orgânicos, né, de origem vegetal ali. Esses micro-organismos, né, na presença de água ali, eles começam a se multiplicar, né? Criando aquela famosa borra microbiológica, né? E tudo isso, né,
provoca uma condição de alta degradabilidade do diesel, né, do biodiesel. Isso provoca, né, a saturação precoce dos filtros muitas vezes, né? Se vocês já não tiveram situações desse tipo, certamente vocês já escutaram alguém comentando sobre isso, né? E isso acontece principalmente nos períodos frios, né, que acelera aí o processo de degradação, essa solidificação do biodiesel, né? Ele transforma numa espécie de um gel, né? Essa glicerina ela vai se solidificando e ela fecha a passagem, né, do filtro, né, provocando essa saturação mais rápida aí e gerando perda de potência nos equipamentos, né, e uma série de outros problemas, né? Então essa solução ela vem justamente para isso, para dar essa proteção, para garantir que os equipamentos eles atuem, né, eles operem em condições normais, né, e que as manutenções estejam dentro daquilo que foi programado, né? Não tenha que parar fora do período estabelecido, tá? Agora nós falando um pouquinho da solução, né, no próximo slide ali, só para vocês entenderem como que nós configuramos o nosso projeto, né? Nós trabalhamos basicamente nessas 3 etapas, né, que nós chamamos de limpeza, proteção e polimento. Sendo a limpeza, né, o momento que nós filtramos o diesel no descarregamento, quando chega o caminhão da distribuidora para fazer a entrega do diesel, nós fazemos o tratamento nessa bateria de filtros e entregamos um diesel para dentro do tanque já limpo, né? E para garantir que ele fique limpo durante o período de armazenamento, nós temos o filtro de proteção ali do respiro do tanque, que é esse filtro higroscópico, né, que ele tem a função tanto de reter poeira, né, contaminação sólida do ambiente, quanto umidade, né? Então ele tem essa dupla função, especialmente em ambientes severos, né, como a mineração, que tem muita contaminação no ar. Esse filtro é extremamente importante para garantir essa proteção, tá? E por fim, a fase de polimento, né, que nós tratamos ali a água também, né, tem um filtro aí para água e outro filtro para particulado, uma partícula um pouco menor, e aí nós garantimos aí a entrega do diesel ou até mesmo do lubrificante aí no caso, né, nós temos essas duas atuação dentro da melhor condição para a operação do equipamento, tá? Eu acho que 2 coisas que vale destacar que nos diferencia aí nessa solução de filtragem, né? Primeiro é a questão da eficiência, né, de única passagem que nós chamamos, né, de single pass, que é uma eficiência de beta 2000, né, ou 99,95%, né? Nós alcançamos essa eficiência numa única passagem. Isso é extremamente necessário quando se fala de tratamento de diesel, né? Porque você não tem 2 chances de fazer a filtragem ali, 2 oportunidades, né? Como em aplicações hidráulicas, por exemplo, que você pode colocar um skid de filtragem do lado do tanque e ficar fazendo a recirculação, né? No diesel não, você abastece o diesel para dentro do tanque, daqui a pouco você já está abastecendo o equipamento, já está usando ele, então você não tem chance de fazer uma refiltragem, né? E é por isso que você precisa garantir esse processo com a maior eficiência possível, e nós temos essa condição, né, nessa solução de filtragem. E o segundo ponto que nos destaca é a questão da versatilidade, né? A grande sacada que a Donaldson teve foi colocar uma mídia filtrante extremamente eficiente num conjunto de filtros relativamente simples, né? Um filtro blindado, um filtro spin-on, que já é comum no mercado, né? E tudo isso para garantir uma relação custo-benefício interessante para o usuário, né? Para ficar mais acessível, mais econômico aí a aquisição dessa solução, né? E aí, além disso, tem a questão da versatilidade, né? Você consegue configurar esses filtros aí na medida certa, né? Para você não precisar superdimensionar ou deixar algo subdimensionado, né? Esses blocos são modulares, você consegue colocar a quantidade de filtros adequada para você derivar fluxo ali, né? E aumentar a vazão, diminuir vazão e atender qualquer necessidade, qualquer tamanho de tanque, qualquer tamanho de demanda, né? Para vocês terem ideia, esse bloco que está na imagem aí, na ilustração, né? São 8 filtros nesse bloco, todos eles em paralelo, alcançando uma vazão de praticamente 2.000 litros por minuto, né? Se você pega um vaso filtrante do modo convencional aí, do sistema cartucho, né, que existe no mercado, são vasos enormes, né, que passam por uma série de certificações, caro, né? E além disso, a dificuldade de você fazer a instalação e a manutenção dos filtros de reposição, né? Muitas vezes tem que pegar por guindaste por cima, subir em escada, não é nada seguro isso, né?
E nesse sistema não, é super simples, né? Você faz a troca do elemento filtrante ali, desrosqueia, rosqueia um novo e já está pronto para seguir usando, né? Então são esses dois pontos aí que eu gosto de destacar aqui, são grandes diferenciais que nós temos, né? Em seguida, a gente vai apresentar, né, alguns dos benefícios aí que nós conseguimos garantir. Primeiro, a redução de manutenção, né? Você vai prevenir a quebra prematura aí do sistema de injeção eletrônica do equipamento e vai garantir que os filtros dos motores eles tenham a vida útil, pelo menos no período ali da manutenção programada, né? O que acontece muito é que a gente escuta a queixa, né, do pessoal dizendo que os filtros estão saturando antes do período adequado, né? Então, com a solução de filtragem no posto, a gente consegue garantir que ele tenha a vida útil projetada, né, planejada. Segundo ponto é o aumento da produtividade, né? Você vai eliminar as paradas aí não programadas, né, e naturalmente garantir uma produtividade aí maior. Mantém a eficiência do combustível. Nós sabemos que o combustível com contaminação sólida e água, ele perde ali o poder de combustão, né? Então, faz com que o operador lá tenha que pisar um pouquinho mais forte no pedal do acelerador, né, para conseguir entregar o desempenho e eficiência que ele precisa para o equipamento, naturalmente fazendo aumentar o consumo de combustível, e tudo isso é consequência aí de um combustível contaminado, né? E por fim, né, protegendo o investimento e prevenindo os danos na infraestrutura de posto, né, e todos a central ali de armazenamento e distribuição do combustível, né? Porque se você não tem um tratamento, fatalmente, com o passar do tempo, essa contaminação vai se juntando no fundo do tanque, seja do equipamento móvel ou dos tanques, e em algum momento você tem que parar a operação por alguns dias para fazer essa limpeza. É uma limpeza bastante complicada de se fazer, né? E bastante cara, né? São empresas certificadas que fazem esse tipo, né? Para fazer uma limpeza adequada. Então, são todos esses benefícios aí que essa solução de filtragem consegue promover. Bom, nós estamos trabalhando aqui no Brasil já praticamente 10 anos que nós trouxemos essa solução para o Brasil. Nós temos diversos estudos de casos aí, né? Para trazer mais referência para vocês aí que são da área de mineração, nós temos aí aplicações na Anglo América, na MRN, na Mineração Rio do Norte, na Uzi Minas, na Vale, como está na imagem aí, na CSN. Esse projeto da Vale aí foi um projeto muito importante para nós, né? Um projeto muito grande de 22 postos. Nós pegamos todo o corredor sul e sudeste ali. A Vale passou por um processo longo aí de homologação, de aprovação dessa solução, né? Como acho que vocês conhecem bem, né, o critério de aprovação de um novo fornecedor, de uma nova tecnologia dentro da Vale, ela é bastante minuciosa. Então, nós passamos por um crivo bem forte ali dentro do processo deles, até conseguir a aprovação e conseguir comprovar para eles que tinha um resultado, que estava gerando resultado, né? E a partir disso, eles estenderam toda essa solução para os 22 postos, né? O seguinte exemplo, né, que nós trouxemos é o da CSN. Esse é um projeto mais recente, né, mais ou menos um ano que nós estamos trabalhando ali, mas que já vem trazendo excelentes resultados também, né? Já melhoramos aí, segundo o engenheiro de manutenção ali, já melhorou em 80%, né? Eliminou em mais de 80% as intercorrências que eles estavam tendo lá de perda de potência de equipamento. Então, estava se tornando um caos ali, especialmente no momento que passou do biodiesel de 12% para 14% ali no início desse ano, né? E aumentou bastante as intercorrências ali, e em algum momento eles mudaram ali o fluxo de filtragem, deixaram de filtrar por um período para fazer uma experiência e começaram a ter vários problemas. Aí reconheceram que não tem como ficar sem filtragem, né? Então, esse é um projeto que está rendendo bons frutos para nós e dando excelente resultado. E o último que nós separamos aqui é um de agricultura, né, da usina Ferrari, aqui no interior de São Paulo. Esse é um projeto muito especial para nós, que é um projeto bastante maduro já, né, que foi um dos primeiros que nós instalamos aqui no Brasil. O gerente lá da usina acreditou na solução, quis fazer um teste, quis fazer a implementação, e hoje ele dá o testemunho dele aí, né? Nós inclusive gravamos um vídeo que nós
vamos passar para vocês na sequência ali, ele dando testemunho dos benefícios, né, que ele conseguiu colher ali durante todos esses anos e contando um pouquinho dessa história de como foi aí. Eu vou até pedir para o Diego acionar o vídeo aí para vocês verem. A Ferrari Agroindústria é uma renomada produtora de açúcar, levedura, energia e etanol, com respeito ao meio ambiente e à perenidade dos negócios, em dia com a agenda ESG. Se destaca por cultivar cerca de 70% da própria cana e é responsável pela cogeração de toda a energia necessária para os seus processos produtivos. Também é certificada pela Renova Bio e Protocolo Etanol Mais Verde, que atestam sua contribuição para uma economia de baixo carbono. Em 2015, nós recebemos uma carga contaminada de diesel e isso causou um transtorno gigante para a nossa operação e risco de parar uma indústria que não pode parar. Com o incremento do biodiesel, a gente observou ao longo do tempo que o combustível se degrada rapidamente. E essa degradação gera uma condição ruim do combustível para a operação. E foi na Donaldson que a gente encontrou um parceiro que trouxe uma solução de grande eficiência, onde a gente recebe um combustível com alto índice de contaminação e a gente, passando pelo sistema de filtragem, a gente entrega para os equipamentos um combustível em condições ótimas de operação. Não existem falhas nas nossas operações, os motores trabalham de forma econômica, reduz a emissão de poluentes e a gente tem um aproveitamento de todo o nosso ciclo de operações com eficiência e com disponibilidade. A Donaldson, líder global em soluções e tecnologias exclusivas de filtragem, foi até a usina, avaliou o cenário e levou um projeto totalmente customizado para a solução, envolvendo a linha de produtos de filtragem a granel. As soluções Book foram implementadas de ponta a ponta na usina, estando presente na transferência do combustível para os tanques de armazenamento, também dos tanques para as bombas de abastecimento, nos equipamentos e em todos os veículos, e na colheita da safra, garantindo uma blindagem completa do combustível no processo produtivo da empresa. A gente observou que com a utilização de um combustível na condição correta e ideal, as manutenções do sistema de injeção foram caindo com o tempo. E ganhos de disponibilidade da frota que representaram e eficiência da nossa operação. E uma coisa extremamente importante, reduziu drasticamente os custos com a manutenção e reparo do sistema de injeção e motores a diesel. Eu indico o sistema de filtragem da Donaldson para o biodiesel, porque foi o único sistema que a gente encontrou que realmente demonstra eficiência. As soluções de filtragem a granel Donaldson foram feitas para entregar o que se propõe: limpeza, proteção e polimento, com o filtro certo para qualquer aplicação. Donaldson, soluções de filtragem avançada para um mundo mais limpo. Isso aí. E vale dizer que, apesar desse ser um projeto implementado na agricultura, né, a solução de filtragem é a mesma que nós aplicamos na mineração, tá? A única coisa que muda é a questão dimensional, mas é em função de demanda, né, volume de consumo, tamanhos de tanques e vazão de bomba, né? Mas a solução é exatamente a mesma, tá? Era esse, pessoal, o conteúdo, né, dessa parte de solução de filtragem a granel. E agora eu devolvo para o Diego aí para fazer o encerramento e vai ter um período de dúvida aí no final. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, a gente fica à disposição. Perfeito, muito obrigado, Willy, obrigado, Gleidson, obrigado, Ricardinho. Pessoal, antes de finalizar e abrir aí para a pergunta de vocês, eu vi que o chat estava bem movimentado, só queria passar mais um vídeo, que é da nossa plataforma digital, o Shop Donaldson.
Não sei se é do conhecimento de todos, né, essa ferramenta que nós temos e disponibilizamos, mas é muito interessante que vocês conheçam todas as funcionalidades que a plataforma disponibiliza, tanto para pesquisa, né, tanto para informações técnicas do produto. É um vídeo muito curtinho, vou dar o play aqui e depois a gente finaliza, ok? Bom, pessoal, é isso. Agradeço aí enormemente pelo tempo, pela disponibilidade de todos. Nós ainda estamos aí com 10 minutinhos aí da hora que a gente disponibilizou para esse treinamento. Estamos abertos a perguntas, tá? Então vou pedir aí ajuda ao Vini. Vini, se você puder passar algumas perguntas que já foram colocadas aí no chat, lê para nós, a gente vai direcionando aqui de acordo com o especialista para respondê-las, tá? Beleza. Bom dia, pessoal. Vamos às perguntas. Tem a primeira que nós anotamos aqui do César Costa, era referente às tecnologias. O diferencial desses filtros são a tecnologia ou as matérias utilizadas? Ou os dois? Ricardinho, acho que essa daí é uma boa para você passar. Então, o diferencial desses filtros é o quê? É uma junção, né? Tem a matéria-prima, que é uma matéria-prima específica, mas em si o processo de produção desse meio filtrante, que foi desenvolvido pela Donaldson, né? Então, a tecnologia para desenvolver de produção desse meio filtrante, como que ele é composto, né? Com base celulose e essa fibra sintética, né? De ultra fina, que a gente fala de nanofibras, isso é que faz o diferencial, tá? Então, tem um pouco da matéria-prima, mas o principal é a tecnologia de construção desse meio filtrante, tá? Que ele dá esse diferencial. Excelente. Mais Maravilha. alguma, Vini? Tem. É o Felipe Soares. Bom dia. Muitos clientes que estão com nossos equipamentos alugados acreditam que o filtro estar visualmente sujo já indica a necessidade de troca, mas sabemos que isso nem sempre é verdade. Como podemos orientar esses clientes a entenderem o momento correto de substituir o filtro? Além de aguardar o aviso do próprio equipamento no painel, existe algum parâmetro técnico ou prática recomendada que facilite essa avaliação e evite trocas desnecessárias ou inadequadas, como soprar ou bater o filtro? Ricardinho, quer responder essa também? Sim. Então, é meio complicado você falar do visual, né, do filtro. Por quê? Qual que é a forma mais correta de você trocar esse filtro de ar, né, e saber quando ele está saturado? É através do indicador de restrição. Por quê? É a única forma de você saber exatamente, o filtro foi usado até o final da vida útil dele. Porém, a gente sabe que é complicado porque assim, a maioria das máquinas atualmente usam indicadores elétricos. Então ele só vai acionar o alarme da máquina para trocar o filtro quando o filtro saturar. E muitas vezes o pessoal olha o filtro e olha e vê que ele está sujo e tem por costume, é cultural isso daí. O filtro está sujo, qualquer coisa que acontece na máquina não, é por causa do filtro, está na hora de trocar. Então assim, o que nós recomendamos? Aguardar o indicador de restrição, ou também adicionar um indicador mecânico visual, tá? A Donaldson tem isso daí, é uma instalação super simples, barata para se instalar, tá? Um custo bem baixo, mas é um indicador de restrição visual, onde ele vai ter uma escala, então você pode instalar direto no painel da máquina, ou ao lado do filtro, né? Isso daí a gente consegue auxiliar para a instalação
em cada equipamento, para ver qual que é o melhor local dessa instalação, mas seria uma boa prática porque você consegue ir acompanhando a saturação do filtro ao longo da operação. Então, por mais que o usuário fale, o filtro está saturado, estou querendo trocar, se nesse indicador visual ele não tiver chegado ainda à saturação, você não precisa mexer no filtro, tá? Essa é uma opção, porque falaram quando o filtro tiver com peso X, ou olha o visual dele, isso é muito difícil você conseguir identificar se o filtro realmente está saturado ou não, tá? E fazer a limpeza, a gente sempre não recomenda isso daí, porque é prejudicial ao motor, né? Eu comentei. Então, a solução acho que mais adequada, né, que a gente recomenda, é essa instalação desse indicador secundário. Você não precisa alterar os parâmetros da máquina, você não precisa desinstalar o indicador elétrico, você consegue fazer uma derivação ali da onde ele coleta o ponto do indicador, né, onde ele coleta esse ar, e instalar esse indicador. Depois pode entrar em contato com a gente, que eu passo esses modelos, a gente tem disponível aqui. Eu passo alguns exemplos de instalação e é bem bacana isso daí, ajuda bastante, tá? A gente fez até uma instalação em usina de cana, porque o que acontece? Só trazendo como exemplo rapidamente, eles tinham os operadores falaram, o filtro está sujo, precisa trocar. Mas ele não tinha chegado a hora ainda de trocar pelo manual ou não tinha acionado o indicador de restrição. Então a gente adicionou esse indicador secundário e a gente conseguiu evitar isso daí e otimizar as vidas do filtro também, tá? Vini, antes de seguir para a próxima pergunta, só um ponto que eu acabei me esquecendo de explicar. Na tela, pessoal, vocês estão vendo 2 QR Codes, tá? É muito importante para nós que vocês participem e nos ajudem com a pesquisa de satisfação. Nós vamos enviá-la por e-mail também para todos que estiveram aqui, mas quem já puder acessar e responder para que a gente possa melhorar e disponibilizar webinars ainda mais completos para vocês. E o outro QR Code é para contato, então é um formulário direto. Vocês podem falar aqui com a nossa equipe, pode trazer algumas outras dúvidas. Nós vamos filtrar todos depois para poder dar a devolutiva a vocês, ok? Vini, próxima pergunta, por favor. Temos mais 3 perguntas. Antônio Neres, seguindo essa linha de filtros e redução de desmatamento, os filtros Donaldson podem ser reciclados com a finalidade de reutilizar a celulose e as partes metálicas? Sim, ele pode ser reciclado, porém você não reutiliza o meio filtrante e a chapa metálica, tá? Tem algumas empresas que fazem essa reciclagem, então eles desmontam o filtro. O metal, ele vai para uma reciclagem específica para metal e fazer essa reciclagem. E o meio filtrante, normalmente eles fazem um processamento para ele virar material de queima, né? Então eles utilizam como material de combustão, às vezes para fornos, como é papel, então eles fazem essa reutilização. Mas você reutilizar o filtro, eu vou ter algum método para reaproveitar isso daí e voltar para a indústria de filtros, isso não tem, tá? Maravilha. Eu vou fazer essa outra pergunta que segue com a mesma linha de raciocínio e depois temos a última de book. Lucas Fonseca, na Flapa, nossa operação utiliza abastecimento de equipamentos em campo. O sistema de filtragem a granel pode ser acoplado ao caminhão comboio para que o abastecimento dos equipamentos em campo seja de maneira mais limpa e eficiente? Willy, essa é contigo, hein? Sim, perfeito. Pode sim, Lucas. A nossa solução de filtragem, aquela etapa que nós mostramos ali do polimento, ela pode ser feita tanto no posto de abastecimento quanto no comboio, né, para você fazer a última filtragem ali antes do abastecimento, tá? Então nós temos kits específicos ali que nós trabalhamos no comboio para fazer esse tratamento, inclusive o filtro de respiro para o tanque do comboio também, tá? Então ela é perfeitamente aplicável ao comboio, sim. Maravilha, Willy. A última, Diego, é Marcelo Santos. O S10 com biodiesel de origem animal em temperaturas mais baixas propicia a solidificação da gordura animal. Já houve casos assim com a linha Book? E se sim, quais as ações foram tomadas para minimizar a baixa vida útil? Sim, existe basicamente 2 tipos de biodiesel aí, né? O de origem vegetal e o de origem animal. E alguns estudos mostraram que o biodiesel de origem vegetal ele tem mais estabilidade aí à degradação, né?
ou seja, o biodiesel animal, né, ele tem uma tendência a se degradar mais facilmente aí pela variação de temperatura, mais rapidamente, né? Então isso realmente acontece, tá? Ele é menos estável. E agora, como que a gente resolve isso? Esse tem sido o grande problema aí das distribuidoras de combustível, né? Porque eles estão fazendo alguns estudos, né? E principalmente agora que aumentou de 12% para 14% essa adição do biodiesel, tem muitos clientes reclamando, né, que tá tendo essa alta degradação aí do biodiesel. E lá no posto você não tem o que fazer. Uma vez que ele está degradado, você precisa remover essa degradação. E de preferência no posto, né? Na filtragem do posto ali. Porque se você deixar isso ir para campo, para os equipamentos, o problema ele é infinitamente maior. Né? Porque você para equipamento, você para a produção, o prejuízo só vai aumentando ali, né? Então, a grande questão está nessa discussão aí da própria distribuidora de combustível, como que eles vão controlar e dar mais estabilidade para esse biodiesel, né? Para você